Olá, senhoras e senhores, boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa aula de Direito Penal, oferecida aqui pelo ênfase. Os senhores e as senhoras estão me ouvindo bem? Por favor, respondam aí no chat, só para eu confirmar, para que a gente consiga iniciar a nossa aula. Maravilha. Senhoras e senhoras, é um prazer estar convosco nessa noite. Fico muito satisfeito com o público que temos presente assistindo essa aula ao vivo. Vejo que vários dos senhores e das senhoras já estão com as câmeras abertas. É claro que, enfim, cada um pode ficar à vontade para assistir a aula da maneira que for mais conveniente, mas convido a todas e todos para abrirem a sua câmera, para que a gente consiga ter também essa interação, né? Aproveitar que a nossa aula é ao vivo para a gente ter também essa interação. Antes da gente começar propriamente com o nosso material, quero só combinar uma regrinha, algumas regrinhas básicas aqui, né? Primeira das regras é justamente quanto a eventuais dúvidas. Estou vendo aqui que a gente está com um público grande presente, então eu peço que durante a aula, se eventualmente algum assunto não ficar bem esclarecido, se os senhores ou senhoras tiverem algum tipo de dúvida, levantem a mão, tá? A gente tem uma ferramenta aqui no Zoom de levantar a mão. Levantem a mão e façam a pergunta lá pelo chat. Eu peço que levantem a mão, porque eu não vou ficar olhando o chat, né? Então, levante a mão apenas para comunicar que há uma dúvida, e aí eu dou uma olhadinha no chat, enfim, também lógico, né? Aí vai depender do ritmo da aula. Se tiverem muitas dúvidas, de repente a gente concentra, faz um bloco de tiração de dúvidas no final da aula, tudo bem? Eu vi aqui rapidamente que perguntaram sobre os slides, eu vou compartilhar a tela com os senhores e com as senhoras agora, mas imagino também que a coordenação aqui do curso vai encaminhar esse material para vocês, tá? Os slides, né, o material, ele foi preparado com muito cuidado para que seja de fato um material bastante sintético e ao mesmo tempo completo, então que seja um material valioso para o estudo dos senhores e das senhoras, foi esse o intuito na elaboração desse material. Então, vamos lá, né? Me apresentando rapidamente, meu nome é Igor, Igor de Magatinal de Oliveira, eu sou procurador da República, fui aluno do curso ênfase, hoje estou aqui como professor, então é muito bacana, porque a gente tem a gente consegue também trazer um pouquinho dessa experiência, né, como é que é essa travessia, esse processo aí de estudo para concurso, que está longe de ser um processo fácil, mas ao mesmo tempo também é um processo muito gratificante, enfim, então é um duplo prazer estar aqui hoje, também por esse fato, né, de também já ter sido aluno do curso e agora ter a oportunidade de voltar justamente para contribuir com a formação dos senhores e das senhoras. Então, sou procurador da República, atuo em Marabá, sou titular de um ofício aqui em Marabá, Pará, que é especializado em direito ambiental. Então, eu tenho competência e atribuição plena na matéria ambiental, tanto criminal quanto civil. Estou aqui, estou fazendo 5 anos de Ministério Público Federal, ingressei justamente no último concurso, no 29º concurso, né, tomamos posse em 2019, então esse é meu 5º ano de MPF. Durante o nosso curso, a gente vai ter a oportunidade de conversar mais um pouco, enfim, quero, dentro do possível, conhecê-los melhor e também a gente vai compartilhando um pouco as nossas experiências, né, com a atribuição, a atuação propriamente dita. Imagino que os senhores e as senhoras, maioria dos senhores e das senhoras estudem para carreiras federais, especialmente magistratura, Ministério Público, então a gente tem muito o que conversar nesse sentido. Bom, vamos lá, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela com os senhores. Me avisem se deu certo, imagino que sim, é para ter dado. E aí, vamos propriamente à nossa aula. Deixa eu voltar aqui, vamos voltar a começar do nosso primeiro slide. Bom, pois bem, senhores veem minha tela agora? Está funcionando? Façam um joinha aí para mim. Estão vendo os slides? Maravilha. Bom, então tá aí, né? Esse é o nosso primeiro slide. A gente vai começar hoje justamente o nosso curso de Direito Penal. Eu darei aula em especial sobre a parte geral de Direito Penal, com destaque aí para a teoria do crime, né, o principal assunto abordado dentro da dogmática penal e, em especial, dentro de Direito Penal. Bom, aqui é o nosso roteiro de aula, imagino que os senhores e as senhoras já saibam como é que estão funcionando essas aulas no ênfase. A gente tem uma aula aqui de 2 horas seguidas, mas os temas estão quebrados, tá? Aqui no nosso caso vão ser
3 quebras de aula. Então, eu dividi a nossa aula aqui, nosso bloco de 2 horas, em 3 grandes temas. E aí, quando for o caso de quebrar, vai aparecer essa nova estrutura, esse slide, toda essa estrutura vai aparecer novamente, só para orientá-los no sentido de que se trata aí de um novo tema, de que a gente está entrando num novo bloco de aula, por assim dizer, tudo bem? Então tá aí, né, nosso primeiro tema será princípio da legalidade, né, direito, introdução ao direito penal, um princípio da legalidade, é aí, né, a estrutura, a fundação, a pedra fundacional do direito penal, justamente o princípio da legalidade. Nossa bibliografia também lhes apresento desde já. Quero dar 2 palavrinhas sobre a nossa bibliografia. Gente, olha só, eu sempre digo que a doutrina boa é doutrina que a gente lê, que a gente estuda, que a gente compreende, tá? Doutrina boa é isso daí, não tem segredo não, pode ser qualquer uma, desde que você leia, que você estude, que você, enfim, consiga compreender aquilo. Então, dito isso, senhores e senhoras fiquem livres para selecionar a doutrina que quiserem. Agora, eu, para preparar as minhas aulas, né, eu uso essas indicações bibliográficas que estão compartilhadas agora com os senhores e com as senhoras, também vem, claro, da minha experiência de estudo, né? Acabei esquecendo de comentar, eu sou mestre também em Direito pela Universidade de Brasília. Então, e fui, antes de ser procurador da República, fui professor muitos anos, justamente dando aula no curso de Direito, em especial Direito Penal e Direito Constitucional. Meu mestrado é concentrado na área de Direito Constitucional. Enfim, então essa é a bibliografia que eu julgo a bibliografia mais interessante para a gente acompanhar aqui as nossas aulas. O primeiro livro do professor Juarez Cirino é a doutrina brasileira que eu mais gosto, enfim, recomendo a bibliografia do professor, desde que você já tenha familiaridade com a teoria do crime, tá? Essa também, a bibliografia do professor Juarez Cirino é também a mais completa dessas que estão, nem a mais completa, mas a mais profunda dessas que aí estão, tá? Então, recomendo. Se você já tem familiaridade, gosta da disciplina, já conhece bem aí os principais debates da teoria do crime. Então, é para aprofundar. Mesma coisa, a doutrina do professor Paulo César Busato, uma doutrina muito boa, de muita profundidade, também recomendada já para um estudo mais intermediário, avançado de direito penal. E aí 2 outras bibliografias que são mais fáceis, mais fáceis não, mas são mais simples, né? Tem um debate menos sofisticado, a bibliografia do professor Rogério Greco e também do professor Kleber Masson, os 2 cursos de Direito Penal, parte geral. Tá? Kleber Masson é aquele autor bem sinóptico, né? Então, ele é muito bom para revisão, se a gente está querendo fazer uma revisão rápida, enfim, vale muito a pena o Kleber Masson. E o Rogério Greco, eu acho o mais didático de todos esses autores que estão aí. Ele realmente ensina. Quando eu comecei lá atrás a me aprofundar em direito penal, eu comecei por ele, acho que foi uma boa escolha, porque ele realmente é muito didático, muito pedagógico, então quem tem um pouco de dificuldade, de repente, com a teoria do crime, e está longe de ser um assunto fácil, né, gente, é um assunto difícil, então fica a sugestão de começar pelo professor Rogério Greco, que é uma bibliografia boa, boa qualidade, mas muito didática. Bom, é isso aí, gente, tá? Então, dito isso, nossas aulas são sempre serão embasadas nessas 4 obras. Eu faço questão de reforçar aqui, porque eventualmente eu cito alguma dessas obras aqui na nossa aula, né? Extraio algum trecho, enfim. Então, né? Estou deixando a fonte aqui para que ninguém me acuse de plágio, né, gente? Bom, vamos em frente. O que a gente vai falar hoje é de princípio da legalidade, mas eu quero dar um passo anterior, eu quero dar um passo atrás, porque vejam, na verdade, o que a gente está falando aqui hoje é de limites do controle social penal, ou em outros termos, o que a gente vai falar aqui hoje são sobre limites ao ius puniendi, né? Ius puniendi, a gente sabe, é o direito de punir do Estado. Então, pensem comigo, gente, o direito penal, ele é a face mais violenta do Estado, certo? Ele é a faceta mais violenta do Estado. Logo, ele é a faceta que mais chance tem de se converter em arbitrariedade. Qualquer Estado tirânico, qualquer Estado ditatorial, fará uso político do direito penal, né? Isso a história nos mostra. Na verdade, a gente consegue medir o grau de civilidade, o grau de desenvolvimento civilizatório de uma dada comunidade política, de uma dada sociedade, avaliando o seu direito penal. Quando a gente olha um dado sistema penal, é possível, ao
observar as principais características desse direito penal, e em especial, a observar como é que é o seu sistema de limitação, né? A observar o sistema de limitação do arbítrio estatal, ou, em outros termos, o sistema de limitação do direito penal, é uma das formas da gente avaliar o grau de desenvolvimento daquela sociedade, o grau de desenvolvimento civilizatório daquela comunidade política. Né? Então, é importante que a gente se situe nesse sentido, que a gente tenha muito claro o que é o direito penal. Direito penal é a violência autorizada, é o exercício do poder autorizado, né? Se a gente for pegar lá as teorias contratualistas, o que os contratualistas lá do século XVIII, XIX vão nos dizer? Olha, na fundação do Estado, cada um de nós, indivíduos, cedeu para esse ente, que a gente chama de Estado, cedeu uma parcela da sua liberdade, né? Se a gente pensar aí nessa ficção contratualista, então é como se cada um de nós tivéssemos cedido uma parcela da nossa liberdade para esse ente que a gente está aqui chamando de Estado. Agora, qual parcela é essa? A menor parcela possível, concordam comigo? Né? Cada um de nós, ao ceder uma parcela para o Estado, uma parcela da nossa liberdade individual para o Estado, a gente cede a menor parcela possível. Então, o Estado ele vai ter de atuar com o máximo respeito às nossas liberdades civis, pelo menos se a gente está falando aqui de um Estado de direito. Né? E aí eu já entro propriamente nos nossos slides, porque vejam, eu coloquei aqui, primeiro tópico, né, do Estado absoluto ao Estado de direito. Gente, o que é o Estado absoluto? Né? O Estado absoluto é uma forma de Estado, né, muito relacionada com o antigo regime, então que vai vigorar aí, principalmente na Europa, né? Lembrem-se que a gente está sempre usando aqui de referência a Europa, porque é a nossa tradição teórica, por assim dizer, enfim. Então, lá na Europa, né, antes, século XVII para trás, a gente tem o antigo regime, que vai conhecer um Estado absoluto, absoluto no sentido de não conhecer separação de poderes. Então, lá no Estado absoluto não existe separação de poderes e o direito penal é exercido de maneira tirânica. O direito penal é justamente exercido como um braço ali do soberano para garantir o exercício da sua autoridade, né? É isso que a gente observa historicamente. Bom, quando a gente faz a transição para o Estado de Direito ali, após as revoluções liberais, revoluções burguesas, em especial do século XVIII, XIX, a gente vai fundar um novo Estado, né? Um Estado que a gente vai chamar de um Estado de Direito. Qual que é a principal, quais são as principais diferenças? A gente conhece separação de poderes, enfim, mas eu não vou entrar nessas diferenças mais a fundo, que seria próprio de uma aula de direito constitucional. Mas o que eu quero que os senhores e as senhoras percebam é uma transição fundamental. O Estado absoluto é conhecido como uma forma daquilo que a ciência política chama de governo de homens, né? Como é a expressão consagrada. Mas, enfim, governo de pessoas. O Estado absoluto é um governo de pessoas. Por quê? Não existe lei acima do soberano. O soberano encarna a lei, né? Então, toda a lei está abaixo do soberano. Significa dizer que a lei não governa o próprio soberano, concordo? Um Estado de direito é um governo de leis, é o rule of law. Então, num Estado de direito, não existe ninguém que está acima da lei. A lei paira sobre todos, certo? Então, nem mesmo o soberano está acima da lei. Tanto que vai existir um direito administrativo, que vai existir um direito direcionado à responsabilização desse próprio soberano, à imposição de deveres a este soberano, certo? Então, a gente faz essa transição para um governo de leis. E aí, esse governo de leis, né, o que a gente está chamando aqui de Estado de Direito, qual vai ser a sua seu grande objetivo, né, a sua grande busca, vai ser justamente limitar o exercício do poder político. Gente, assim, Estado de Direito significa isso, limitação do exercício do poder político. Enquanto o Estado absoluto, a gente tem aí, né, o poder político sendo exercido de maneira absoluta, o soberano que não conhece outros limites que não os limites da sua própria autoridade, aqui no Estado de Direito, o soberano, o poder político do soberano é limitado pelo próprio direito, beleza? E como que a gente vai limitar direitos, né, como é que a gente vai limitar o exercício do poder político? Pela formulação de direitos, em especial pela formulação de direitos fundamentais. Gente, o que não é um direito fundamental, senão um limite para o exercício do poder político? Concordam comigo? Quando a gente estabelece direito de propriedade, por exemplo,
A gente está limitando a atuação do Estado. A gente está dizendo, Estado aqui, ó, nessa área aqui, ó, nesse cercadinho aqui, ó, esse cercadinho pertence a mim, não pertence a você. Então, você não pode aliená-lo, você não pode emprestá-lo, né? Você não pode intervir aqui na minha área de domínio, tá vendo? Então, direitos fundamentais são limitações, é uma técnica, eu gosto dessa noção. Direito fundamental, né, os direitos fundamentais são uma técnica de limitação de exercício do poder político. E o direito penal vai entrar nessa toada, exatamente. Como o direito penal é justamente a faceta violenta do Estado, a faceta mais autoritária do Estado, essa faceta arbitrária, que pode se converter em tirania, precisa ser limitada. E vai ser limitada justamente pelo estabelecimento de direitos e garantias individuais e também por princípios que vão dar a cara, que vão dar a estrutura disso que a gente conhece como o sistema criminal, como direito penal, como queiram. Beleza? Então, essas são as funções dos direitos e garantias fundamentais, justamente limitar o exercício do poder político. E quando a gente está falando de direito penal, esses direitos e garantias fundamentais têm justamente a função de limitar o ius puniendi, de limitar a violência organizada que é exercida de maneira legítima pelo Estado. Agora, notem, essa violência exercida pelo Estado é apenas legítima na medida em que conserva a observância das normas estabelecidas por essas normas, né, na medida em que, justamente, né, a legitimidade do exercício da violência está atrelada à observância desses limites do exercício para essa mesma violência, desses direitos e garantias fundamentais. Beleza, gente? Ok? Outra coisa. Há um debate que a gente faz mais lá em teoria da pena, né? Que é qual é a função do direito penal, qual é a função da pena? Lembram-se desse debate? Então a gente vai chegar à conclusão que o direito penal, né, e principalmente a pena, tem duas funções aí, historicamente, é o que a gente identifica, né? Uma função preventiva, no sentido de coibir a prática de novas condutas criminosas, e também uma função retributiva, no sentido de devolver àquele que violou uma norma penal esse mal, né? Então, no sentido de punir aquele que violou, de retribuir o mal feito pelo criminoso, né? São as duas funções da pena que a gente identifica. Agora, vejam, gente, a partir do momento, tudo bem, assim, a gente não perde isso de vista, mas pensem comigo, a partir do momento que a gente vive sob o signo de uma Constituição, nós sabemos, hoje, além do Estado ser um Estado de direito, é um Estado constitucional. Nós não vivemos mais sobre o império da lei, nós vivemos sobre o império da Constituição, né? As leis devem observância à própria Constituição. Pois bem, então, se todo ordenamento jurídico deve observância à Constituição, se a Constituição é justamente a norma que fundamenta todas as demais normas, então é óbvio, né, é lógico que o direito penal vai precisar ser exercido nessa lógica, ou seja, o direito penal vai ter como função justamente a proteção dos direitos e garantias fundamentais, certo? Se eu estou vivendo sob o signo de uma Constituição, se a Constituição ela vai limitar, ela vai influenciar todas as outras, vai ser o eixo axiológico, vai ser o fundamento normativo de todas as normas jurídicas. Então, o direito penal, ele não pode ter por função uma outra coisa que não seja aquilo que a Constituição estabelece. E a nossa Constituição estabelece que uma das funções do Estado, né, é justamente promover os direitos e garantias fundamentais. Perfeito? Então, a gente vai dar a gente vai avançar nesse sentido, né? A gente, claro, a gente não enterra esse debate sobre qual é a função do direito penal, a gente vai dizer, né? Não, função da pena, função retributiva, função preventiva, tudo bem. Mas, acima de tudo, a missão do direito constitucional, a missão do direito penal é garantir a integridade da Constituição, aquilo que lhe toca, né? Então, garantir os direitos e garantias fundamentais. Em duplo sentido, o direito penal ele vai tanto limitar o exercício do ius puniendi para proteger os direitos e garantias fundamentais daquele que está sendo investigado, ou que está sendo denunciado, ou que está no cumprimento de uma pena. Então, o criminoso, né, terá respeitados os seus direitos e garantias fundamentais, isso é uma das funções do direito penal, limitar o exercício do ius puniendi para garantir direitos fundamentais também ao criminoso, mas uma outra função do direito penal é também garantir de direitos fundamentais da vítima.
da sociedade. Então, é uma imposição, do mesmo jeito que é uma imposição da Constituição, o respeito aos direitos e garantias fundamentais do criminoso, também é uma imposição constitucional que o Estado, por meio dos seus atores, investigue, solucione e puna as condutas criminosas. Perfeito? A gente vai trabalhar mais isso quando a gente falar de garantismo integral, né, de princípio da proporcionalidade. Então, vejam, de um lado, é proibido tanto o excesso, né, então o ius puniendi ele é limitado para não ser excessivo, para não violar direitos e garantias fundamentais, então o excesso ele ele é limitado, né? Eu tanto limito o excesso, quanto de outro lado, eu proíbo a proteção insuficiente. Perfeito? Então, eu não posso nem me exceder no momento de aplicar uma sanção penal e nem dar uma proteção insuficiente a determinado bem jurídico. Se a gente chega aqui à conclusão que a vida, que o meio ambiente, que a integridade física, enfim, são bens jurídicos essenciais ao ser humano, então cabe ao direito penal proteger esses bens jurídicos de maneira integral. Tudo bem? Bom, vamos avançar um pouco. Então, aqui é a origem histórica do princípio da legalidade, já falei um pouquinho, né? Vai aparecer principalmente principalmente a partir do século XVIII na Europa continental, tá, gente? Alguns vão identificar o surgimento em outros documentos normativos, então, alguns vão dizer que vem lá da Inglaterra, do João Sem Terra, outros vão dizer que foi a Constituição da Virgínia, que depois dá origem à Constituição estadunidense, enfim. Eu não gosto desses marcos porque nós estamos na tradição romano-germânica. Então é importante identificar esses outros marcos, né, Magna Carta, Constituição estadunidense, são próprios de uma outra tradição jurídica, os senhores sabem, que é o common law. Né? Então, dentro da nossa tradição jurídica, né, tradição romano-germânica, os principais marcos normativos vão ser as declarações francesas ali do século XVIII. Tudo bem, gente? Bom, vai ser influenciado pela filosofia iluminista, né, em especial pelos contratualistas e pela Revolução Francesa. Então, né, a gente já começou a aula justamente abordando essa perspectiva dos contratualistas na formação do Estado de Direito. E tem por objetivo, né, justamente limitar o absolutismo do antigo regime. Né? Com o princípio da legalidade, a gente vai chegar a um governo de lei, a gente vai sair de um governo de homens, né, um governo de pessoas, de homens ou mulheres, enfim, e vamos caminhar para a imposição de um governo de leis. Né? O princípio da legalidade, ele é o princípio mais essencial do Estado de Direito, ele é a estrutura do próprio Estado, certo? E vai ser, não por outra razão, será também a estrutura do próprio direito penal, né? Então, a gente identifica lá em César e Beccaria, por exemplo, né? Vejam só o trecho que eu selecionei para os senhores. Só as leis podem determinar as penas fixadas para os crimes, e esta autoridade somente pode residir no legislador, que representa toda a sociedade unida pelo contrato social. Nenhum magistrado, que é parte da sociedade, pode, com justiça, aplicar pena a outro membro dessa mesma sociedade, superior aos limites fixados pelas leis. Vejam que aqui Beccaria, né, já lá no século XVIII, dava as linhas gerais, as linhas mestras do princípio da legalidade, como conhecemos hoje. Né? Feuerbach, por outro lado, vai estabelecer o procardo, nullum crimen sine lege, não há crime sem lei. Né? Então, a gente vai ter aí justamente essa noção de que a lei que tipifica, que criminaliza uma dada conduta tem que ser anterior a essa conduta. E por quê? Qual que é o fundamento filosófico disso? Olha, Feuerbach são uns dos filósofos, né, dos filósofos que vão propor a revisão da função da pena. Até o século XVIII, a pena tinha por função a função retributiva. Então, se a gente pega Hegel, por exemplo, aquele famoso exemplo da ilha, né? Os senhores devem se recordar disso. Enfim, é a função retributiva. Então, se a pessoa praticou um mal, ela merece ser retribuída com o mesmo mal. Né? Lei de Talião, enfim, historicamente, essa é a função da pena que a gente identifica na maior parte da história da humanidade, né? Essa função da pena, retribuir o mal. Agora, a partir ali do século XVIII, né, a partir do iluminismo em especial, dessa noção de que todo indivíduo é um fim em si mesmo,
de que todo ser humano merece respeito pelo mero fato de ser humano, quando a gente cria, né, cunha a noção de dignidade da pessoa humana, a gente vai ter uma revisão disso tudo. Então, vai ser estabelecida uma função preventiva para a pena. Olha, não, pera lá, a pena, ela não faz sentido a pena ser uma mera devolução do mal. É preciso que a pena seja mais, preciso que a pena tenha uma outra função, uma função também de prevenir, certo? Agora, como é que a pena vai exercer função preventiva se as pessoas não conhecem os crimes e as penas? Então, é meio lógico, por isso essa anterioridade. Né? Preciso, primeiro, que a pessoa conheça os tipos penais, que a pessoa conheça quais são as condutas proibidas naquela comunidade política. E só a partir daí eu posso cobrar a respeito dessa pessoa. Né? A partir do momento que ela conhece as leis, eu posso cobrar o respeito a elas. Agora, se eu tenho um crime que é estabelecido depois dessa conduta, como é que a lei vai exercer função preventiva? Tudo bem? Então, vai deslegitimar o próprio sistema jurídico a partir dessa toda essa percepção, concepção que vai vigorar com o início, né, com o desenvolvimento do pensamento iluminista. Tudo bem, gente? Vamos adiante. Bom, significado e alcance, né, do princípio da legalidade. Bom, os fundamentos políticos do princípio da legalidade são a separação de poderes e a soberania popular, né? A separação de poderes em que sentido? Porque, vejam, as leis são feitas pelo Poder Legislativo, que, por sua vez, é composto por representantes democraticamente eleitos para ocupar esses cargos. Então, a separação de poderes impõe, é uma das coisas que impõe o princípio da legalidade também, né? Porque a lei, ela é a expressão da vontade do povo. Tudo bem que isso é bastante romântico, né, gente? Mas vamos lá, né? A lei é a expressão da vontade do povo. A vontade do povo se expressa por meio da lei. Logo, né, o princípio da legalidade é uma imposição aos outros poderes, não do poder legislativo, mas do próprio titular do poder político, que é o povo. Tá? Então, por isso que o princípio da legalidade tem como fundamento justamente a separação de poderes e a soberania popular. Tá? Então, assim, o princípio da legalidade está na essência do Estado de Direito. Já conversamos aqui, né? O princípio da legalidade, ele funda a própria noção de Estado de Direito, né? De governo de leis, ok? A vontade popular decantada na lei é a única fonte legítima das normas penais. Aqui, gente, já antecipo uma coisa que a gente vai ver ali adiante, mas já antecipo. Gente, no direito penal, a gente vai trabalhar com o conceito de princípio da legalidade, que é a legalidade estrita, né? Ou o princípio da reserva legal absoluta, enfim. Quando a gente está falando de criação de tipos penais, de criação de crimes e penas, a gente está falando de lei em sentido estrito. Sempre, tá? Sempre. E aí não tenha dúvida, é sempre mesmo, não existe exceção. Tá? Pode criar tipo penal por medida provisória? Não. Tá? Por decreto legislativo? Não. Não. Tá? Tipo penal é somente lei em sentido estrito. Então, é aquele diploma normativo aprovado em 2 turnos por uma das casas, pelas 2 casas legislativas. E detalhe, no nosso caso, a lei tem que ser federal. Tá? Então, a única fonte de onde emana as normas penais, as normas incriminadoras, ao menos, é a União. Tudo bem? É o Congresso Nacional, por meio de lei em sentido estrito. Não pode medida provisória, por isso que não pode analogia. Tá? A gente vai falar mais sobre isso. Por isso que não pode criminalização por meio de costumes, enfim, tá? Então, o princípio da legalidade aplicado ao direito penal está sujeito à reserva legal absoluta, ou seja, normas penais exigem lei em sentido estrito. Isso que eu estou ressaltando. Aqui a gente tem, se de um lado eu falei desse alcance político do princípio da legalidade, né, agora a gente vai falar justamente do seu alcance técnico. Vejam só. O princípio da legalidade é sintetizado nesse postulado, né? Nulo um crime e nula pena sine lege. Não há crime, não há pena sem lei. Perfeito? É nulo, né, o crime ou a pena sem lei. Ó, vejam, a legalidade é uma garantia de liberdade a fim de evitar o exercício tirânico e arbitrário do poder punitivo estatal. O princípio da legalidade ele vai ser sintetizado em toda a sua extensão em 3 subprincípios, por assim dizer. Nem são subprincípios, em 3 postulados, que são esses. Lex scripta, né? A única fonte do direito penal é a lei formal, ou seja, a lei escrita, né? A lei em sentido estrito, esse diploma normativo que é aprovado em 2 turnos pelo Congresso Nacional. Tá? Lex prévia, leis que criminalizam condutas, leis que impõem pena, têm de ser anteriores à conduta.
E lex certa é stricta. As leis penais, elas têm de ser claras, elas têm de ser objetivas, elas têm de ser precisas, ok? A conduta, ela tem de ser descrita de maneira objetiva. Não se admite tipos penais abertos e não se admite o emprego da analogia, tá? Gente, vejam só, agora atenção, não confundam analogia com interpretação analógica. O direito penal não admite o exercício da analogia. O que é analogia? Analogia é um método de integração do ordenamento jurídico, tá? Anotem, analogia não é um método de interpretação, analogia é um método de integração do ordenamento jurídico. Qual que é a diferença? Quando eu estou interpretando o ordenamento, eu tenho uma norma. Eu tenho lá a norma e eu vou interpretar essa norma, né? Eu vou juntar essa norma a essa norma que é um texto, né? Eu pego esse texto, eu junto a um contexto, que é o meu fato, eu pego a norma, pego o fato, faço aquele raciocínio de subsunção, silogismo de subsunção, e chego ao comando dessa norma. Tudo bem? Tem o texto, tem o fato, chegou ao comando, que é propriamente a norma. Isso é interpretação, tudo bem. Isso não é analogia. O que é analogia? Na analogia, eu tenho uma integração, ou seja, eu tenho uma lacuna, eu tenho uma ausência normativa no ordenamento jurídico, né? Então, o legislador não tratou daquele assunto. Eu tenho lá uma lacuna mesmo, um assunto que não é tratado por norma nenhuma. Aí tem uma outra norma aqui do lado que fala de um negócio parecido, não é a mesma coisa, mas é parecido, semelhante. Aí eu pego essa norma e integro ao ordenamento. Pego aquela norma ali e preencho essa lacuna. Tudo bem? Isso é analogia, isso é o que não pode ser feito em direito penal. Agora, interpretação analógica é diferente. Vou dar um exemplo de interpretação analógica permitida. O homicídio, por exemplo, ele fala lá, uma das qualificadoras é você praticar o crime, traição, emboscada ou de outra forma que impossibilite a defesa da vítima. Bom, olha só, ou de alguma outra forma que possibilite a defesa da vítima. Isso é interpretação analógica. Bom, assim como a traição e a emboscada, eu dar uma paulada pelas costas da pessoa e deixar ela desmaiada é impossibilitar a defesa da vítima. Né? Tudo bem, eu estou fazendo uma interpretação analógica, que, olha, existe a norma, né? A norma, ela fala, olha, emboscada, traição, blá, 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 e outra forma que impossibilite a defesa. Então, a norma existe, tá? Isso pode. O que não pode é não haver a norma e eu a integrar, né? Então, eu puxar uma qualificadora lá do roubo, por exemplo. Não, essa qualificadora do roubo vou aplicar por analogia no crime de homicídio, tá? É isso que não pode. Tudo bem, gente? Então, vamos em frente. Bom, algumas das garantias individuais que são derivadas do princípio da legalidade. Primeiro, uma garantia criminal, né? É o princípio da legalidade em sua máxima expressão, os senhores e as senhoras conhecem, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia a combinação legal, né? Então, eu tenho uma garantia criminal, ou seja, não existirá crime sem a prévia. Então, a garantia criminal é aquela que vai dizer que não há crime sem prévia previsão legal, né? A mesma coisa a garantia penal, mas agora direcionada à pena. Então, também não se autoriza pena sem prévia cominação legal. Eu tenho também uma garantia jurisdicional que decorre do princípio da legalidade. São esses que estão lá, essa garantia jurisdicional se desdobra aí nos dois incisos do artigo 5º da Constituição, o inciso 53, que vai dizer que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O estabelecimento da competência jurisdicional também deve observância ao princípio da legalidade, né? Tem que ser estabelecido de maneira anterior, sob pena da gente ter aqui tribunais ad hoc, tribunais casuísticos. Temos também o inciso 57 da Constituição, do artigo 5º da Constituição, que vai dizer que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, né? E temos ainda uma garantia de execução, no sentido de que a pena tem de ser executada da maneira que foi estabelecida. Né? Então, também, o princípio da legalidade nos dá essa garantia. Uma vez estabelecida a pena, durante a execução dessa pena, o princípio da legalidade segue em exercício, no sentido de vincular a execução criminal aos limites da pena que foi estabelecido lá pela jurisdição competente. Tudo bem, gente? Vamos adiante. Alguns dos requisitos aí impostos à norma penal pelo princípio da legalidade. Primeiro, a reserva legal absoluta, né? Já reforcei com os senhores consideraram o que isso significa, mas é importante a gente lembrar as consequências disso, né? Então, o princípio da reserva legal absoluta, né? Ou melhor, gente, aqui, ó, deixa eu fazer um breve parênteses. Princípio é o inferno, né? Em direito penal, cada doutrina que os senhores e as senhoras abrirem vai ter um rol, um catálogo distinto de princípios lá, tá? Então, o que a gente
fez aqui no ênfase? A gente vai trabalhar com aqueles princípios que são, de fato, os princípios penais mais proeminentes, por assim dizer. Porque muita coisa que as pessoas chamam de princípio não é princípio, tá? É qualquer outra coisa. Qual que é a verdade? Qualquer um que vai escrever um livro de direito penal novo tem que ter a sua própria seu próprio conjunto de princípios. Então, vai lá criar os próprios conjuntos, tá? Então, alguns chamam de princípio, outros chamam de característica, enfim. Mas, assim, princípio, pela doutrina mais consagrada, são esses que a gente vai apresentar para os senhores prestados. O princípio da legalidade, por exemplo, ninguém tem dúvida que é um princípio. Alguns inventam, princípio da reserva legal absoluta. Isso não é bem um princípio, né? Isso é uma consequência, enfim, isso é uma característica do princípio da legalidade aplicado ao direito penal, enfim, que vai exigir lei em sentido estrito e vai ter, por consequência, justamente a exclusão dos costumes, dos precedentes judiciais ou de princípios como fonte do direito penal incriminador. E também a impossibilidade de se criar tipos penais por meio de outras espécies legislativas que não a lei em sentido estrito. Esse diploma normativo que é aprovado em 2 turnos pelo Congresso Nacional. Tudo bem, gente? Bom, uma outra consequência da norma, uma outra consequência do princípio da legalidade para a atividade legislativa é justamente a irretroatividade da lei penal, né? Então, tá lá, perdão, passei, tá lá, no inciso 40 do artigo 5º da Constituição, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ok? Então, a lei penal não retroage, salvo se for em benefício do réu, né? A pré-existência de uma lei é a condição para o exercício da função preventiva da pena, como a gente já conversou, né? Uma outra consequência vai ser os comandos de determinação, que são sintetizados aí por essa regra da lex certa e da lex stricta, né? As leis incriminadoras, elas têm de ser claras, inequívocas, exaustivas, objetivas, tudo bem? Agora, o que acontece? O direito penal, ele tem uma tensão entre essa característica da lex escrita e a velocidade da novidade da atividade criminosa, por assim dizer, né? O que acontece hoje em dia? A gente tem uma série de novas criminalidades, ou uma criminalidade muito ágil, muito rápida, que muda muito fácil, ou então a gente tem um outro problema, né, que é a desmaterialização do bem jurídico, né? Esse processo de cada vez mais os bens jurídicos fundamentais serem bens difusos e coletivos e menos individuais, né? Então, quais são os bens jurídicos mais essenciais, né, para qualquer estado hoje em dia? Proteção do meio ambiente, proteção da saúde, né, que são bens difusos, que são bens coletivos, enfim. Então, a gente tem essa dificuldade, o direito penal ele tem essa dificuldade, ao mesmo tempo que a lei tem que ser estrita, objetiva, taxativa, ela cada vez mais lida com situações que não são, né, a questão ambiental é difícil. Você estabelecer uma conduta, né, causar poluição. Vejam, né, o crime de causar poluição, tudo bem, o que é poluição? Né, causar poluição que prejudique a vida humana, em que grau? Então, a gente tem essa dificuldade dessa criminalidade relacionada ao combate da violação a bens jurídicos difusos e coletivos. E, de outro lado, também a gente tem uma criminalidade muito ágil, por exemplo, lei de drogas, né? Então, é proibido o uso de dadas substâncias. Agora, quais substâncias são essas? Isso muda o tempo inteiro, né? Então, para que a lei não tenha que mudar o tempo inteiro, a gente admite aí, em algumas circunstâncias, o uso da norma penal em branco, né? Que é justamente aquela norma penal, aquela lei penal, que não possui toda a sua extensão, que precisará ser complementada por um outro diploma normativo. Tá? A gente vai falar um pouco mais para frente disso, mas, de qualquer forma, está relacionado justamente a esse debate, né? Essas dificuldades do direito penal contemporâneo, essas dificuldades de criminalização dessas condutas que afetam bens jurídicos coletivos, bens jurídicos difusos, e também a velocidade, o desenvolvimento da tecnologia da criminalidade, por assim dizer, tá? Também vai proibir a analogia em mala parte, né? Isso que a gente já conversou. Analogia para benefício do réu sempre pode, né, gente? Por que sempre pode beneficiar o réu? Porque o direito penal tem por função limitar o exercício do ius puniente. Beleza? Então, assim, beneficiar o réu não tem nada a ver com a função do direito penal. Não tem, né? Como o direito penal existe para limitar o exercício do ius puniente, então algo que beneficia o réu pode, né? O que não pode é algo que agrave a situação do réu, que não observe todo o regramento aí do direito penal, tá? Então, aqui, a diferença entre a analogia e a interpretação extensiva analógica a gente já comentou, né? Deixa eu avançar, porque a gente está
pouquinho atrasado. Gente, questão de concurso, está aqui, trouxe para os senhores e para as senhoras, vamos lá rapidinho. Olha, a Constituição Federal de 1988, isso aqui foi retirado do concurso de promotor de justiça lá de Santa Catarina, 2021. Alguns senhores devem ter feito, né? A Constituição Federal de 1988 é primordialmente um instrumento de garantia do indivíduo diante do enorme poder coercitivo estatal. Até aqui, sintetizou tudo que tem uma hora que eu estou falando, né? De modo que contrariam a Constituição normas que contenham mandados de criminalização que proíbam a proteção penal insuficiente, uma vez que tais dispositivos operariam no sentido do fortalecimento do poder punitivo estatal, o que é incompatível com as finalidades da Constituição. Certo ou errado, gente? Errado, né? Errado por esse final, olha só. Cadê? Aqui está dizendo que, primeiro, a Constituição não pode ter mandados de criminalização. Isso aqui é importante. Gente, o que são mandados de criminalização? A Constituição e o direito internacional também, tá? Esse é um assunto que a gente também vai ver em direito internacional, né? Direito penal internacional. Então, diplomas do direito penal internacional e a própria Constituição possuem mandados de criminalização. O que é isso? São mandamentos contidos nesses diplomas normativos de que o Estado criminalize uma dada conduta. Exemplo, racismo. Exemplo, tortura. Exemplo, ação violenta contra o Estado. Né? Todas essas condutas estão lá na Constituição com mandados de criminalização. A Constituição manda que a gente criminalize, que o legislador infraconstitucional criminalize o crime de racismo, criminalize o crime de tortura. Mesma coisa a comunidade internacional. A nossa lei de lavagem de dinheiros, por exemplo, atende a uma norma imposta pela Convenção de Palermo, que é um diploma de direito internacional. Lá tem um mandado de criminalização que manda os Estados nacionais signatários criminalizar a conduta de branqueamento de capitais. Tudo bem? Tá? Então, mandados de criminalização violam o direito constitucional no sentido de violarem a limitação do ius puniendi? Não. Por que não? Porque a gente conversou disso no começo da aula. Né? Ao mesmo tempo, para a garantia dos direitos fundamentais, é preciso que o Estado atue em duas frentes. Que ele tanto evite que os criminosos, né, que as pessoas que são objeto do sistema criminal, que essas pessoas tenham seus direitos e garantias fundamentais violados, mas a Constituição também exige que o Estado garanta direitos e garantias fundamentais das vítimas, da sociedade como um todo, que proteja esses bens jurídicos se utilizando justamente do direito constitucional. Tudo bem? Isso está relacionado justamente com a noção de garantismo integral. Eu tenho que tanto proibir o excesso quanto proibir a vedação deficiente, certo? Isso não viola direitos fundamentais, não viola a dinâmica constitucional, enfim, ao contrário. Tudo bem, gente? E uma outra questão que eu trouxe para os senhores e para as senhoras, acerca dos princípios que limitam e informam o direito penal, correto a afirmar. A responsabilidade pela indenização do prejuízo que foi causado pelo crime imputado ao agente não pode ser estendida aos seus herdeiros sem que haja violação, blá, blá, blá. A gente já sabe, né? A pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado, mas a repercussão patrimonial da pena pode. Tudo bem? Então, a obrigação de reparar o dano pode ser tranquilamente estendida aos herdeiros, por exemplo. O que não pode é a pena mesmo, né? Pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direitos que foi substituída, tá? Conforme o princípio da culpabilidade, a responsabilidade penal é subjetiva, pelo que nenhum resultado penalmente relevante pode ser atribuído a quem não o tenha produzido por dolo ou culpa. A questão está certa até aqui, tá? Vai errar nesse finalzinho. Elementos finalisticamente localizados na culpabilidade, a gente vai ver que não no finalismo, esses elementos estão localizados lá na tipicidade, né? Na própria conduta, enfim. Depois a gente conversa sobre isso. O princípio da insignificância funciona como causa de exclusão da culpabilidade? Não. Tá? A gente vai ver o princípio da insignificância exclui a tipicidade, então está errado. O princípio da legalidade, do qual decorre reserva legal, veda o uso dos costumes e da analogia para criar tipos penais discriminadores ao agravar as infrações existentes, embora permita a interpretação analógica da norma penal, questão perfeita. Tudo bem? Resuminho do tema. Gente, esses aqui, ó, isso aqui é ouro, hein? Isso aqui é ouro, tá? Essa síntese que eu retirei lá do livro do professor Juarez é a melhor síntese de princípio da legalidade que os senhores e as senhoras terão prazer de ver ao longo de toda a sua vida. Vejam, o princípio da legalidade é o mais importante instrumento constitucional de proteção do indivíduo no moderno Estado democrático de direito, porque proíbe, 1, a retroatividade como criminalização ou agravação da pena de fato anterior. 2, o costume como fundamento ou agravação da pena de fato anterior. 3, a analogia como método de criminalização ou de punição de condutas. D, né? 4, a indeterminação dos tipos legais e das sanções penais. O significado político do princípio da legalidade é expresso nas fórmulas lex prévia, lex stricta,
scripta, de lex scripta e lex certa, incidentes sobre os crimes, as penas e as medidas de segurança da legislação penal. Tudo bem?